Galerinha, estamos aqui hoje para abordar um pouquinho sobre as leis da radioatividade, né? Vamos falar sobre os isótopos radioativos, as suas emissões de partículas, os benefícios e os malefícios da radioatividade na nossa vida. Bora lá? Então, um dos benefícios que nós temos é o raio-x, né? Esse raio-x ele foi descoberto em 1895, na segunda revolução científica, e são raios eletricamente neutros e invisíveis que atravessam papel, madeira e finas lâminas de metais. Então, esse daqui seria o espectro eletromagnético da radioatividade, né? E é o espectro visível ao olho nu do homem, é a luz. A radioatividade ou emissões espontâneas foi descoberto primeiramente por Raymond Becquerel em 1896, que é o estudo da luminescência, né? A descoberta das emissões espontâneas diferentes do raio-x. Primeira coisa, violação da conservação da energia. A natureza da radioatividade, ela foi estudada por uma mulher chamada Marie Curie em 1897. Ela é considerada como a mãe da radioatividade, né? Que é o uso do termo de radioatividade, ela ganhou um Nobel de Física por causa disso, né? Porque ela fez a descoberta do polônio e do rádio, né? E aí ganhou o Nobel de Química. Diferença entre a radioatividade e o raio-x. Raio-x são produzidos quando uma substância, gás, é bombardeada. A radioatividade, ela já ocorre de forma espontânea, né? Aqui é a fotinha da galerinha, né? Lembrando que Marie Curie faleceu devido aos efeitos da radioatividade no seu corpo, tá? Então, a radioatividade está voltada para o fenômeno relacionado ao núcleo atômico. Essa reação nuclear é o processo na qual o núcleo de um átomo sofre algumas alterações. E nucleotídeo é o nome dado a um núcleo caracterizado por um número atômico e um número de massa. Radionuclídeo ou radioisótopo é esse nuclídeo que faz a emissão espontânea da radioatividade. Então, quais são as partículas subatômicas que a gente conhece? Prótons, nêutrons e elétrons, com essa carga de mais 1, 0 e menos 1, massa de 1, 1 e 0, e o símbolo seria P, 1 em cima, 1 embaixo, N, 1 em cima, 0 embaixo, E, 0 em cima, menos 1 embaixo. Quais são os símbolos utilizados na radioatividade? Partícula alfa, tá ali, alfa, 4 em cima, 2 embaixo, beta, 0 em cima, menos 1 embaixo, gama, que é 0, 0, neutrino, que é 0, 0, e pósitron, que é 0 e menos 1, e 0 e 1, perdão. As radiações alfa, beta e gama, que são as mais utilizadas na radioatividade trabalhadas, partícula alfa, né? Ela tem baixa penetração, é alta ionização e o seu desvio é pequeno. Já a partícula beta tem alta penetração, média ionização e grande desvio. A gama tem uma altíssima penetração, baixa ionização e ela não desvia, né? Então, como é que seriam essas emissões radioativas? Ó, se eu fosse emitir uma partícula alfa, como é que funcionaria, né? Eu tenho aqui o meu radioisótopo, eu estou emitindo alfa. Toda vez que eu falar que ele emitiu alfa, ele vai perder 4 na massa, 2 no seu número atômico, né? E aí ele se transforma em outro radioisótopo. Se eu falar que ele emitiu um beta, ó, não sofre nada em massa e eu acrescento 1 de número atômico. Então, eu passo a ter outro elemento. Então, galera, alfa perde 4 na massa, perde 2 no número atômico. Emissão de beta não perde nada em massa e acrescenta 1 no seu número atômico. Então, aqui um esqueminha das emissões radioativas, né? Alfa, um leve desvio, gama segue reto, beta sofre desvio. Qual é o poder de penetração? Ó? Se ele fosse emitir partículas alfas, ele ficaria retido no material, num papel, roupa, pele. Se você estiver emitindo beta, ele atravessa, né, essa lâmina, esse papel, essa roupa, ele só vai ficar retido se você tiver com roupas grossas ou com madeira na sua frente.
Já a partícula gama atravessa tudo, só para quando encontra uma parede de chumbo com concreto, né? Aqui nós temos uma musiquinha de Bob Marley, né? E tem um trechinho que eu destaquei que ele fala assim: não tenha medo da energia atômica, porque eles não podem parar o tempo. Lê do engano, né? Porque o tempo parou para o pessoal que sofreu os ataques, né, das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, né? Para eles o tempo realmente parou. Então aqui algumas imagens, né, desse poder de penetração das partículas radioativas, né? Aplicação militar, o esqueminha, né, daquela bomba que foi utilizada para Hiroshima, né? Mas não é só bomba, né, gente? A gente também tem a questão do reator nuclear, que ele serve para produzir energia elétrica através dessas emissões nucleares, né? Então, nem tudo é ruim, né? No reator nuclear ocorre o que a gente chama de fissão nuclear, ou seja, nós temos um núcleo grande que, ao ser bombardeado, ele se parte em dois menores, né? Isso se chama fissão. Então, um átomo de urânio 235 absorve um nêutron e ocorre a fissão em dois átomos fragmentados, né, da fissão, soltando 3 novos nêutrons e aí energia de ligação. Um desses nêutrons é absorvido pelo átomo de urânio e continua a reação. Ambos os nêutrons colidem com os átomos de urânio. Cada fissão libera entre 2 a 3 nêutrons e assim por diante. Então, olha aqui, ó. Nós temos o átomo de urânio, ele absorve, bate esse nêutron no núcleo dele e ele, ó, se divide, né? E isso continua acontecendo constantemente, né? Essa fissão nuclear. Aqui um esqueminha da bomba nuclear, né? Para vocês entenderem, né? Tem o protetor, tem onde fica a fonte dos nêutrons, né? Tem onde fica o explosivo nuclear, né? Realmente onde fica o material. Também são consideradas, né, as energias atômicas que a gente chama de poeiras das estrelas. E lá ocorre, ao invés de a fissão, ocorre fusão nuclear, né? E é o caso do nosso Sol, que acontece a fissão e fusão nuclear no Sol, né? Então, olha só, nós temos o hidrogênio, que é o deutério, o trítio, são 3 de massa. Ao se colidirem, eles se juntam e formam um gás hélio, né? Só que ele também acontece de bater nêutron e separá-los, né? Então, acontece ao mesmo tempo fissão e fusão nuclear no Sol. Então, lembrando, galerinha, fissão nuclear separa, fusão nuclear junta. Nós temos a bomba de hidrogênio, que essa arma nuclear americana foi testada por Eve Mike em 31 de outubro de 1952 no atol de Enewetak, né, no Pacífico, e foi o primeiro teste da arma termonuclear chamada bomba de hidrogênio. Olha como é que ficou. Nós temos os acidentes nucleares, né, que podem acontecer, né? Aqui nós temos uma imagem, né, nos Estados Unidos e a de Chernobyl, que é a clássica que até hoje a cidade não pôde voltar a ser habitada, né? Então, as consequências das vítimas, isso aqui é um exemplo de vítimas da bomba atômica de Hiroshima, né? As queimaduras, né, devido à exposição. Esse daqui é um aparelhinho que mede o grau de radioatividade para saber se você pode ou não ficar naquele local. No Brasil, temos várias usinas nucleares, né? Nós temos Angra 1 e Angra 2 no Rio de Janeiro e as reservas de urânio no Brasil, né? Então, nós temos em Caldo, em Figueira, em Caetité, Itatiaia, Rio Cristalino, Espinheiro. Então, nós temos vários lugares com reservas de urânio, né? As aplicações da radioatividade, né? Uma já foi usada em linhas de cosmético, RORradia, né? E um pó facial da mesma. Ela é aplicada, né, em mumificação, datação de carbono 14,
Nós temos também na utilização de radioterapia, né, para tratamentos de câncer. Ó, uma tomografia computadorizada, ela é feita através dessas emissões, né, coleta dessas imagens, datação do carbono 14 e a cinética das emissões radioativas. A gente tem o tempo de meia-vida, né, que é o período de semidesintegração, tempo necessário para que metade da quantidade de qualquer radionucleotídeo presente em uma amostra sofra o decaimento radioativo. Então, é o tempo que leva para decair a metade. Então, ó, comecei com uma massa inicial, passou um tempo, foi a metade, que passa um tempo, vai a metade. Então, assim, se eu começasse aqui com 10 e o tempo de meia-vida fosse 1 hora, comecei com 10, depois, depois de 1 hora eu teria 5, depois de 1 hora eu teria 2,5 e assim sucessivamente, né, galera? Então, espero que tenham gostado, bons estudos e fiquem com Deus.